você que nos assiste neste momento, seja bem-vindo a esta roda de conversa que faz parte das atividades da quinta semana acadêmica do curso de Pedagogia EAD e da segunda semana acadêmica do curso de Letras EAD do Centro Universitário INTA-Uninta. Eu sou o professor Ricardo Pinto, professor do curso de Pedagogia, bem como do curso de Letras EAD da instituição, e estamos nesse momento com a presença da professora Ilane Marques, também professora do curso de Pedagogia EAD, e das acadêmicas Estela Soares e Evaneide Martins, que trarão importantes contribuições para refletirmos este momento em que este evento se desenvolve. A quinta semana de pedagogia do curso de Pedagogia EAD, assim como a segunda semana acadêmica do curso de Letras, traz como temática os desafios da prática docente na educação 4.0. É importante destacar neste primeiro momento que este 4.0 refere-se a uma nova nomenclatura ou a continuidade das fases da educação que de uma certa forma se aproximam com as fases do desenvolvimento industrial a nível mundial. Hoje, quando falamos em educação 4.0, pensamos no formato de educação que atende às necessidades que o mercado profissional, que o mercado industrial tem solicitado. E nesta perspectiva é importante dialogar sobre os desafios da prática docente dentro desta educação. Então, frente a este panorama, frente a toda esta tecnologia, é importante pensar, repensar e ressignificar o ofício de ensinar. É muito válido destacar que dentro de todo esse cenário tecnológico, nós temos múltiplas linguagens, nós temos múltiplas inteligências, múltiplas competências, múltiplas habilidades, nos fazendo, inclusive, relembrar as inteligências múltiplas de Howard Gardner, que contempla diversas formas que o sujeito utiliza para aprender, mas também não esquecer de um importante autor, Felipe Perrenot, que fala sobre as competências do professor para ensinar. Nesse sentido, é importante destacar que o Centro Universitário INTA tem buscado construir um diálogo sempre interdisciplinar e participativo, buscando abordar os desafios que permeiam esta prática docente com suas diferentes linguagens, com suas diferentes competências e habilidades, e agora com a adesão de mais uma possibilidade, que é a tecnologia, não é isso, professora Ilane? Boa tarde, Sim. Seja bem-vinda. Boa tarde. É importante ressaltar, professor, que a tecnologia, né, você tem hoje não só a tecnologia, o uso da internet em todos os locais, o INTA EAD, ele está em todas as nossas regiões e crescendo e tem um respeito muito grande por esse aluno que está em qualquer local do país e agora até internacionalmente, você ainda deve citar, mas é um público que nós tentamos alcançar e que nós, como professores, como docentes, a gente tem um maior respeito, um maior apreço com esse aluno que está geograficamente distante da gente, em tese, mas que nós estamos sempre tendo um contato, né? O que nos separa é a geografia de lugar, mas sempre que eles estão buscando, nós estamos nos comunicando com ele. E a importância da internet, da comunicação é isso. É onde eles estão, a gente também está. É importante destacar que o termo educação à distância, ele vem ao longo da história sofrendo diversas mudanças no seu nome. A primeira vez que essa modalidade educacional surge é ainda na década de 90, na primeira metade da última década do século XX, 1930, 1932 aproximadamente, ainda com o antigo Instituto Universal Brasileiro. Àquela época, a educação acontecia pelo envio de cartas
via correios. Hoje nós vivemos a maior evolução da tecnologia que nós temos com o advento da internet e o acesso a todas as informações a partir de smartphones, tablets, laptops, desktops, enfim. Onde você tiver internet, você tem informação e você tem informação de qualidade. Nesta perspectiva, o Centro Universitário INTA, ao longo de toda a sua história, de toda a sua existência, de quase 20 anos, estamos nos aproximando do aniversário de 20 anos da instituição, o INTA tem buscado utilizar-se destas tecnologias para oferecer aos nossos estudantes, aos mais diversos rincões do nosso Brasil, a melhor qualidade possível em educação. Hoje nós utilizamos uma plataforma Moodle, onde os acadêmicos têm acesso a todos os conteúdos digitais, além de ter acesso aos materiais didáticos de forma gratuita e acessível, em modo online e em modo offline. Além disso, nós temos o serviço de acompanhamento de tutoria diário, assim como de acompanhamento de professores para dar conta de todas as demandas acadêmicas dos polos que chegam até nós. Mas nem sempre foi assim. O Centro Universitário INTA, o INTA, surge no ano de 1999 com uma outra nomenclatura chamada Instituto Superior de Teologia Aplicada INTA. Então, naquela época, no dia 9 de agosto de 1999, surge o INTA. De lá para cá, a gente tem, no ano de 2011, perceba-se aí esse salto que houve de 99 até 2011, a gente tem aí 12 anos aproximadamente, foi que começou o processo de credenciamento da instituição para a modalidade à distância. Obviamente, para que esse processo aconteça, a instituição preenche uma série de documentos que são entregues ao Ministério da Educação e o Ministério da Educação vai avaliar todo esse processo e decidir se credencia ou não a instituição. Este processo aconteceu para nós no ano de 2011. Já no ano de 2012, o MEC autoriza que funcionem os cursos de licenciatura em Pedagogia, História e Educação Física na modalidade à distância, mas também de outros cursos, só que na modalidade presencial. No ano de 2014, acontece oficialmente o credenciamento e a autorização para que estes cursos funcionem. Em 2015, nós temos a visita in loco do Ministério da Educação para autorizar outros cursos e nesta mesma época é solicitado a autorização para o funcionamento de outros cursos à distância, como a gestão em recursos humanos, o bacharelado em administração, bacharelado em teologia, bacharelado em jornalismo e o bacharelado em serviço social. No ano de 2017, já bem recente, foram autorizados pelo Ministério da Educação os cursos já citados, teologia e administração, para o seu funcionamento. No ano de 2018, a partir de uma resolução do próprio Ministério da Educação, o Conselho Universitário do Centro Universitário INTA, o CONSUNE, aprova a abertura de polos EAD no Brasil, bem como o curso de segurança tecnológico na modalidade EAD. Hoje nós somos uma instituição com mais de 100 polos localizados ao longo do nosso país, indo desde o norte ao sul deste imenso e continental país chamado Brasil. Temos atualmente, segundo o censo de 2017, algo em torno de 61 cursos de graduação presencial e à distância, sendo os 100 polos os responsáveis pela educação EAD. Temos ainda oficialmente a presença de 2 mestrados na instituição, além de cursos de pós-graduação lato sensu. O Centro Universitário INTA tem buscado atender
ao que é preconizado pelo Ministério da Educação quando se trata da educação à distância, estando sempre atualizado com relação à legislação que vem sendo desenvolvida no nosso país. Não é isso, professora Elani? Isso, e também ele preconiza muito a BNCC, né? O Inter ele já aderiu, né? A BNCC trabalha nas competências e as habilidades que a BNCC tanto preconiza. As dimensões do sujeito. Dimensões do sujeito, do lugar, do espaço, né? Que é o que ela realmente fala. Então, assim, o Inter ele tem toda uma preocupação, um zelo, um cuidado, nós professores, né, a gestão. Então a gente está sempre engajado, estudando uma melhor maneira, uma melhor forma, tanto que nosso material é produzido na instituição, professor. A gente produz esse material para levar para o acadêmico a melhor forma de ele interagir, de ele aprender, apreender e compreender todo esse conteúdo. Afinal de contas, ele está lá e sempre buscando a gente, nós professores e os tutores. É isso aí. Vamos agora contar com a participação das acadêmicas Estela Soares e Evaneide Martins, que se encontram aqui com a gente. E a gente gostaria de abrir essa conversa com as acadêmicas com a seguinte pergunta: como foi o ingresso e o primeiro contato com a educação à distância? Sejam bem-vindas, meninas. Bem, a primeira experiência que eu tive enquanto educação à distância foi através de um curso que a instituição, na época, Instituto Superior de Teologia Aplicada, INTA, ela ofereceu realmente de tutoria para que a gente pudesse realmente ter a oportunidade de vivenciar esse curso por meios à distância. Eu não conhecia, então foi divulgado nas mídias, nas rádios, nas mídias sociais. Então eu resolvi conhecer um pouco mais. Então, quando eu conheci a primeira vez, fiquei realmente reticente, porque eu não conhecia, e resolvi fazer. Foi uma experiência muito exitosa e a partir daí eu me encantei realmente pela educação à distância. Porque eu pude perceber que por mais que os professores não estivessem ao nosso lado para dar subsídios para que a gente pudesse realmente aperfeiçoar o nosso conhecimento, a gente tem a figura do tutor, que esse tutor ele vai mediar o processo de ensino-aprendizado. E a partir daí eu percebi que não só curso de qualificação poderia ser ofertado. E foi aí que eu despertei ainda mais. Eu já tenho uma outra graduação e resolvi nessa graduação, porque eu não tinha muito tempo, a gente sabe que a educação à distância ela é de acordo com a nossa disponibilidade de tempo para estudo, e eu percebi que eu poderia realmente aprofundar os meus conhecimentos fazendo mais uma vez uma outra graduação, que no caso hoje é a pedagogia, e que por meio dela eu pude realmente perceber que as minhas dúvidas que geralmente se oferecem, eu posso realmente vir a estudar, não apenas no ambiente virtual, mas por meio de pesquisas que a gente pode fazer na internet. E quando surgem algumas dúvidas, a gente pergunta aos tutores, que eles, quando essas dúvidas não são sanadas, elas são levadas para os professores das disciplinas. E com isso a gente percebe o quanto a educação à distância, o ensino EAD, ele é importante. E foi aí que realmente eu recomendo a todos que não apenas fique escutando este processo, assim que ele adentre para que ele possa desfrutar cada vez mais desse ensino que se propõe hoje em dia a educação por meio das ferramentas virtuais. Bom, no meu caso, o primeiro contato que eu tive com a educação à distância foi trabalhando, né? Comecei a trabalhar numa instituição que oferecia cursos profissionalizantes, né, em educação à distância, e no primeiro momento, assim, para ser sincera, eu não acreditava muito na educação à distância. Mas como eu estava engajada ali juntamente com os alunos, vendo todos os materiais que eram disponibilizados para os alunos na época, aí eu pude observar que a educação à distância não era aquilo que eu pensava, era outra coisa, eu achava que o aluno não aprendia. E eu comecei a perceber que, através da educação à distância, o aluno aprende sim. Como? Comecei a ter contato com alguns alunos, na época, porque eu trabalhava no acadêmico da instituição,
e percebia que os alunos sempre comentavam que aprendiam, inclusive era enfermagem, e eu verificava as provas dos alunos, que na época a gente fazia a coleta de notas, e eu percebi que realmente a educação à distância ela acontecia de uma forma exitosa para os alunos. A partir de então eu resolvi, nesse momento, fazer um curso, né, uma graduação em EAD. E pude perceber que o curso que eu faço no momento, eu aprendo muito, tenho a possibilidade de receber os materiais, de ver as videoaulas e também de pesquisar, não me prender somente ao material didático. Então, eu pude perceber que eu aprendi até mesmo a pesquisar. Então, eu acredito que isso é um fator muito importante para o acadêmico, né, pesquisar. Então, no meu caso, a educação à distância ela foi muito exitosa. Obrigado, meninas, por esta primeira resposta. É importante e interessante, confere, professora Ilani, Sim. Como as meninas vão trazendo essas diferenças entre a primeira percepção e a segunda percepção sobre a educação à distância, não é isso? E eu fico muito feliz quando eu vejo a professora, a acadêmica Estela falar que tem toda ela tinha, né, uma visão e quebrou esse tabu, né, que as pessoas têm. Quem não conhece realmente tem um tabu, tem um certo preconceito, mas a conhecer, adentrar essa educação, essa modalidade à distância, você acaba quebrando esse tabu por entender e compreender que nós aprendemos de formas múltiplas, né, segundo Gardner, e nós podemos sim aprender e temos e ser disciplinado, estar buscando isso. Então, eu gosto muito da fala das meninas quando elas se posicionam quebrando esse tabu da educação à distância. É importante destacar a você que está nos assistindo nesse momento que estudar em EAD, como se diz, não é um processo tão fácil como se diz. Há toda uma exigência para que você consiga contemplar as atividades que são solicitadas. Quando essas atividades são desenvolvidas, os profissionais já têm a compreensão de que você não estará do lado deles e que, portanto, você necessitará desenvolver as suas práticas e habilidades em pesquisas para encontrar os melhores materiais que ainda possam subsidiar os que você já tem disponíveis. Então, estudar em EAD não é apenas ater-se exclusivamente ao material que é disponibilizado pela instituição, mas é também procurar outras fontes de informação. Então, nesse sentido, a gente pergunta a Estela e a Evaneide que expectativas, enquanto acadêmicas do EAD, elas têm para o futuro. Meninas? A gente só tem realmente expectativas boas, porque a gente oferece cada vez mais, a gente percebe cada vez mais que a gente pode chegar lá, que as dificuldades são pequenas diante das imensas possibilidades que a gente tem de crescimento profissional, crescimento acadêmico, e que a gente pode almejar, que a gente pode chegar além do que as nossas condições, que as barreiras físicas podem, por meio da educação à distância, ela oferece realmente subsídios para que eu possa avançar nos meus conhecimentos, na minha profissão. E com isso eu possa cada vez mais atuar de uma forma diferenciada. Como a gente sabe, a educação à distância, não só a educação à distância, mas a educação ela se propõe cada vez mais que a gente avance nos conhecimentos. E as metodologias ativas, elas estão aí juntamente com a educação à distância para favorecer novas formas de pensar, de refletir as nossas práticas, por meio das mídias sociais, por meio dos aprofundamentos teóricos, das nossas videoaulas, dos aplicativos que a gente tem para estudar, por meio realmente da nossa profissão que a gente pretende seguir enquanto futuro docente que a gente tem nas escolas, nas universidades que a gente
pretende atuar e que com isso cada vez mais as possibilidades as expectativas que a gente tem com isso é que a gente consiga realmente ver a vida de uma forma diferenciada, ver a nossa profissão de forma enfática e que com isso a gente consiga avançar nos conhecimentos e cada vez mais que esses conhecimentos eles possam reverberar na nossa prática profissional, para que não só a gente seja mais um no mercado de trabalho, que por meio da nossa instituição, que é o Centro Universitário INTA, que a gente consiga realmente ver que a gente pode fazer a diferença no mercado de trabalho, que é realmente tão concorrido, e que com isso a gente consiga realmente mostrar para que veio. Bom, eu acredito que as minhas expectativas em relação à educação à distância, elas são as melhores. Por quê? Porque acredita-se que estudar à distância, como eu havia falado, precisa de uma pesquisa, você se dedicar mais aos estudos. A partir desse momento, o aluno ele vai poder participar, né, de todas as atividades, como eu havia falado, e também a partir de então ele vai poder ser lançado no mercado de trabalho e a partir de então ele mesmo vai saber se ele vai ser um bom profissional. Como? Através dos seus estudos. Se ele for um bom aluno, com certeza ele vai ser aceito no mercado de trabalho de uma forma satisfatória. Então é assim que eu penso. Como eu, a partir do momento que estou estudando na educação à distância, nessa modalidade, eu tenho que me propor a estudar, né, a ser o melhor. Para quê? Para que quando eu for ao mercado de trabalho, eu consiga me sobressair entre os outros que até mesmo não estudaram em educação à distância, nessa modalidade, ou pode ser na presencial, mas a minha oportunidade, o meu desejo é me sobressair no mercado de trabalho diante das outras pessoas. Muito bem, meninas. Obrigado pela participação de vocês. A gente gostaria de fechar esse momento perguntando que percepções vocês têm deste antes e desse depois da educação à distância. Qual a concepção que vocês trazem? Qual o significado? Como vocês ressignificam o EAD a partir do primeiro olhar e do olhar atualizado? O que a gente tem para dizer, no meu caso, é que como todo lugar que a gente não conhece, é algo obscuro, é algo que a gente tem muito preconceito, a gente estigmatiza muito esse local. Mas a percepção que eu tinha era completamente diferenciada com o que eu vivenciei, que eu vivencio hoje na minha prática profissional, na minha prática realmente acadêmica. E o que realmente esse protagonismo que a gente tanto busca, que nós enquanto futuros docentes nós precisamos, a educação à distância ela favorece, que é justamente que dentro das minhas perspectivas, dentro dos meus, de me estimular para que eu possa realmente desempenhar as minhas atividades de acordo com as minhas necessidades, de acordo com as minhas dificuldades e que com isso eu consiga cada vez mais avançar no meu conhecimento. Como eu havia falado anteriormente, por meio da educação à distância, as expectativas que eu tenho para que eu possa realmente, a diferença de visões que eu tenho é realmente isso. Eu tinha esse preconceito inicial, mas eu pude perceber que era completamente diferente do que eu inicialmente pensei. Que realmente eu, enquanto protagonista do meu conhecimento, enquanto protagonista do meu saber, eu consigo realmente cada vez mais aperfeiçoar meus estudos, aprofundar e que com isso eu posso favorecer com que a minha prática profissional futura, ela consiga ser colocada de forma incisiva para que eu consiga realmente avançar na minha futura área de atuação. E que essas diferenças, elas são primordiais a partir da minha vivência, que eu pude perceber, que eu pude observar que eu não posso, a partir dessa minha vivência, enquanto a educação à distância, eu pude perceber que eu não posso simplesmente julgar o outro, eu preciso realmente vivenciar. E essa experiência, ela me deu esse subsídio para que eu possa dizer, nem tudo que eu acho que é errado,
ele é errado de fato. Eu preciso vivenciar essa realidade para que eu possa dizer para que eu vim, como é que eu posso modificar uma realidade que a gente tanto busca realmente, que é a mudança da nossa realidade, da nossa educação, que a gente pode mudar o mundo por meio da educação. E essa diferença que eu posso apontar é justamente essa mudança de paradigmas, que inicialmente eu julguei como ineficaz, que era um conhecimento talvez porque eu não conhecia, e quando eu comecei a perceber que eu tinha materiais com qualidade, com profissionais qualificados, a oferta de aulas diferenciadas, aplicativos nos celulares nos quais a gente pode realmente ver os nossos estudos por meio dessas ferramentas tecnológicas, eu pude perceber a diferença que eu tinha e que eu poderia chegar além do que eu imaginava, que eu poderia ser uma pessoa diferenciada não apenas pelo que eu estava acostumada, pela educação tradicional, que é geralmente o que a gente tem ali ao nosso dispor. E essa educação à distância, ela favorece esse olhar diferenciado para a educação. E é por isso que essa diferença eu coloco, menciono a figura realmente dos diferentes mediadores e também realmente as diferentes possibilidades que a gente pode cursar, curso de qualificação, curso realmente de graduação e até pós-graduações, mestrados e doutorados, como a gente sabe que a gente tem ao nosso dispor hoje em dia e que é reconhecido pelo Ministério da Educação. É isso. Bom, no meu caso, antes a minha perspectiva antes de conhecer a educação à distância, era como a Estela falou, era um certo preconceito, né, em relação à educação à distância, porque eu pensava o seguinte: o aluno, eu enquanto aluna vou estar lá na aula presencial, estou lá, né, prestando atenção, o professor lecionando, eu fazendo as minhas anotações, quando eu tenho dúvida, no momento que eu tenho dúvida eu pergunto para o professor e o professor responde. Então eu tinha essa visão, né, de educação na minha cabeça. Então, para mim, a educação à distância era uma coisa meio um preconceito que eu tinha. Quando eu comecei a observar e resolvi estudar em EAD, eu percebi que não é dessa forma. Eu tenho os materiais didáticos, né, os materiais didáticos com qualidade, as videoaulas que tiram as dúvidas, e quando acontecia de eu ter alguma dúvida, eu poderia fazer anotações também. Quando eu tinha alguma dúvida, eu entrava em contato com o tutor prontamente, no máximo em 24 horas, ele me respondia. Então eu percebi que era praticamente como se eu estivesse estudando em sala de aula, só que com uma diferença. Quando eu tinha um questionamento para fazer, se eu não conseguisse ter a resposta imediata, o que eu ia fazer? Eu ia pesquisar. E na sala presencial, o aluno presencial, ele se acomoda, então ele não vai pesquisar. Então ele faz o quê? Ele pergunta para o professor e quer uma resposta imediata. E na educação à distância não, na educação à distância você tem o prazer, né, de buscar, você mesmo vai lá e busca. Então eu achei, essa foi assim, o boom, né, eu acredito, na educação à distância, porque você não fica estático, né, você vai buscar, você vai pesquisar. Então a educação à distância para mim ela é muito gratificante. E eu hoje acredito que o aluno ele tem possibilidade sim de estudar, principalmente se estiver dentro de uma instituição que usa as tecnologias, né, todos os artefatos, né, necessários, as ferramentas necessárias que ajudam o aluno no seu estudo. Eu, enquanto aluna acadêmica do EAD, do Centro Universitário INTA, quero agradecer pela oportunidade aos meus professores, aos meus tutores, por estar aqui falando, expressando os meus sentimentos, e a gratidão realmente por ter a oportunidade de estar não apenas vivenciando essa realidade, e sim colocando para os outros que também se motivem a estudar, que as barreiras físicas elas podem até dificultar, mas elas não são um fator realmente para que a gente desista, de que a gente pode chegar adiante se a gente quiser. É isso. Bom, eu também quero agradecer, né, a instituição, agradecer todos os professores, os tutores, e agradecer a oportunidade de estar aqui e estar expressando, né, os nossos sentimentos em relação ao EAD, e espero que a nossa fala, né, tanto a minha quanto a da Estela, ela possa
influenciar as pessoas que queiram estudar educação à distância e que possamos aumentar mais a quantidade de pessoas estudando em EAD. Muito obrigada. Obrigado, meninas, pela participação de vocês. É isso, gente. Falar de educação 4.0 é falar de educação à distância. E a gente parte agora para as considerações finais, passando a fala à professora Ilani, para que ela teça os seus comentários. Professora Ilani. Pois não, professor. Que eu me orgulho muito, né, de fazer parte dessa família e de participar, estar contribuindo com o crescimento pessoal, profissional desses alunos, que é de suma importância e para nós é um desafio para a gente como professor estar contribuindo com esse aluno, mas que para nós é gratificante trabalhar em uma empresa onde nos dá todo o subsídio para estar quebrando esses paradigmas. Então eu só tenho a agradecer e estar aqui podendo participar desse momento, da 5ª semana da pedagogia e da 2ª da letras. Obrigado, professora Ilani, pela sua participação. Obrigado, Estela Soares. Obrigado, Vandeide Martins. Eu, Ricardo Pinto, vou ficando por aqui com esta participação na 5ª semana de pedagogia e na 2ª semana de letras. Lembrando para você que está aí nos assistindo que a construção do conhecimento é constante, ela é mutável e o conhecimento deve favorecer o crescimento do sujeito crítico, ativo e reflexivo na construção da sua história e da história do seu país. Bons estudos e a gente se encontra por aí. Obrigado.